Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? E aí, você está na dúvida se deve ou não entrar na faculdade de Direito? Bom, no vídeo passado eu trouxe aqui 5 motivos pelos quais você não deve entrar na faculdade de Direito, pelos quais você não deve cursar Direito. Mas hoje eu quero que você preste muita atenção, pois eu vou te trazer dessa vez 5 motivos que podem te convencer de vez a cursar Direito, a você entrar na faculdade. Vamos nessa? Bom, o primeiro motivo que eu quero trazer aqui para vocês é um dos motivos mais importantes, na minha opinião, que é a variedade de carreiras que nós temos. Porque o direito, ele não é um ramo que te prende a um só caminho, mas ele é um dos ramos mais versáteis e mais amplos que nós temos. Então, você tem uma grande variedade, um leque de opções, um leque de oportunidades, tanto na advocacia, porque na advocacia nós temos tantas áreas de atuação, o direito ele está em tudo, ele se insere em várias situações da vida e o advogado ele vai estar apto para atuar em várias delas. E a forma de atuação ela varia conforme a condição que o advogado está. E as próprias carreiras públicas, são muitas carreiras públicas que nós temos. E são várias carreiras muito interessantes que você vai poder estar atuando. Não é só juiz, delegado e promotor, como as pessoas costumam dizer. Não, tem muitas outras que são bem interessantes. E você pode seguir por uma carreira acadêmica, como professor, como pesquisador. Você pode ir para uma carreira política, né? Por que não? Se for a sua vocação, você pode seguir por esse meio. Você pode ir pelo caminho das relações internacionais e se tornar um diplomata. Você pode se tornar um empresário, um consultor jurídico autônomo, trabalhar com marketing jurídico. Enfim, você tem muitas oportunidades, ainda mais hoje em dia com a tecnologia. E isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse ramo que eu estou inserido, que é a variedade de carreiras, variedade de opções que nós podemos fazer com o nosso diploma. Um segundo motivo muito interessante que eu queria trazer aqui para vocês é o retorno financeiro, que ele pode ser muito satisfatório. E a verdade é que a realidade dos advogados, dos bacharéis em direito, pelo que eu vejo, ela é muito variada. Assim. Tem gente que está desempregada, não consegue se sustentar financeiramente, mas tem gente que consegue super bem. E eu acredito que se você trabalhar direitinho, se você se especializar, se aprimorar, for persistente, abraçar as oportunidades que você tem, porque eu vi muitos casos, assim, pessoalmente, de pessoas que conseguiram transformar a realidade das suas famílias, as suas realidades pessoais, porque abraçaram as oportunidades que a faculdade oferecia ou que um estágio oferecia. Então, apesar de ter as suas dificuldades, você tem uma tendência muito grande de triunfar financeiramente e estar ganhando mais do que a maioria da população brasileira. Né? Infelizmente, viver no Brasil, o custo de vida ele está cada vez mais complicado e na advocacia você consegue ser triunfante financeiramente, você consegue ganhar bem. Ainda mais em áreas como direito empresarial, direito tributário, direito civil. Isso sem falar na carreira pública também. Tem muitos cargos públicos, como eu disse anteriormente, que eles costumam pagar muito bem, costumam ter os famigerados super salários, que com certeza vão te deixar numa condição econômica muito mais favorável. Então isso é um fator que acaba levando muitas pessoas a cursarem direito, mas saiba que você precisa gostar bastante daquilo que está fazendo, porque senão eu acredito que se você não tiver uma excitação em fazer aquilo, aquilo também não vai ser persistente na sua vida. Então, é uma dica, é um motivo que eu acho plausível, sim, tá? Que de repente, se você estiver desanimado, saiba que é uma possibilidade. E por ser uma carreira que tem que é muito versátil, né? Um ramo muito versátil, você tem muitas possibilidades de ganhar dinheiro, de se sustentar sua família, de ter um futuro promissor nesse país que infelizmente que as pessoas têm a tendência de passarem por dificuldades, né? Então, esse é um segundo motivo que eu acho muito válido. Outro motivo, gente, que eu gosto bastante no curso de direito e na profissão em si, qualquer que seja ela, é a possibilidade de ajudar as pessoas. Eu vejo muita nobreza em muitas áreas do direito e sabe aquela coisa de que a medicina ela é uma das profissões mais gratificantes, né? Um dos motivos que muitas pessoas decidem pela medicina é
por ela trazer uma satisfação pessoal, porque você consegue às vezes salvar uma vida, é, ajudar uma pessoa a se curar de uma doença, ajudar uma pessoa que está enferma. Então, o direito ele consegue fazer mais ou menos a mesma coisa, porque você consegue ajudar as pessoas a resolverem problemas com relação à liberdade, ao seu patrimônio, você consegue ajudar uma pessoa a se aposentar, você consegue ajudar um trabalhador injustiçado a ter os seus direitos reconhecidos, você consegue ajudar um empresário a se organizar financeiramente, a organizar sua estrutura societária, você consegue ajudar empresas, pessoas a ficarem em dia com os seus tributos. Enfim, são inúmeras possibilidades que você consegue, até como juiz, até como delegado, você consegue ajudar muitas pessoas. Se você se importa com transformação social, se você se importa em fazer a diferença, às vezes na vida de uma pessoa, na vida de uma família, o direito é um ótimo caminho para isso. E assim, você consegue perceber muito a sua vocação quando você está exercendo, quando você está ajudando, porque aquilo te traz uma satisfação pessoal. Você vê muita nobreza naquilo. Você tem orgulho daquilo que você está fazendo. Então, isso é um motivo que eu acho muito nobre e é algo que serve como combustível para mim, principalmente, para continuar. É ajudar o próximo. O quarto motivo que eu quero trazer aqui para que vocês possam cursar direito, é que o direito ele pode ser considerada uma formação muito útil, né, para a sua vida. Não que as outras formações, as outras faculdades não sejam úteis. A questão é que o direito ele é como se fosse o correspondente a uma apólice de seguro de vida, né, que você tem que ter para que você consiga ser um cidadão mais bem informado. É claro que não é um super requisito, mas digamos que pelo que a gente aprende na faculdade, a gente aprende sobre a Constituição, a gente aprende sobre leis, a gente aprende sobre o que pode levar uma pessoa a ser presa, o que pode fazer uma pessoa ser solta, a gente aprende sobre eleições, a gente aprende sobre, enfim, direito de família, coisas muito importantes do dia a dia que a maioria das pessoas tem dúvida. A gente aprende também outras coisas que circulam o direito, como técnicas de negociação, resolução de conflitos, comunicação, oratória. A gente aprende sobre cidadania, sobre história. A gente aprende princípios filosóficos importantes. Então a gente tem uma formação bem completa nesse sentido. Eu falei que ela é bem extensa, mas tem os seus pontos positivos nesse sentido. Então, assim, você vai se tornar uma pessoa com um conhecimento sobre a sociedade, sobre as normas que regem e regulam a sociedade, que tem muito, muito valor. E que as pessoas vão te perguntar muitas vezes sobre isso. E você vai saber sobre empresas, sobre tributos, muito mais do que talvez você teria em outra formação, se você escolhesse fazer outra faculdade. Então, o direito ele se comunica mais com o cotidiano nesse sentido. Bom, pessoal, o último ponto que eu quero abordar aqui com vocês, um último motivo para vocês cursarem direito, é que a faculdade de direito, ela vai te ajudar a você desenvolver o seu senso crítico e a sua argumentação, o seu pensamento crítico. Por quê? Nós, durante a faculdade, a gente aprende algumas habilidades que são muito úteis não só para o direito, mas para a vida também. Ela nos dá, por exemplo, a gente tem que interpretar às vezes leis de formas muito diferentes umas das outras. Existem tipos de interpretação de uma norma. E a gente interpreta decisões complexas, a gente interpreta textos complexos. Então é uma interpretação diferente, por exemplo, de um texto, de uma aula de português. É uma outra parada aqui. E isso ajuda, querendo ou não, a gente a desenvolver o nosso pensamento crítico. Eu sempre defendi muito que nós devemos ser pessoas, seres pensantes, que nós devemos termos um senso crítico mais apurado. É claro que nós queremos que todas as pessoas tenham princípios que norteiam as suas atitudes, mas nós termos um senso crítico é algo muito, muito importante. A gente saber pensar por si próprio e não corrermos o risco de sermos pessoas alienadas. E no direito, dificilmente você vai acabar saindo sendo uma pessoa alienada. Você vai ser uma pessoa que tem a capacidade de pensar. Porque na vida profissional, você precisa ter essa capacidade de desenvolver um raciocínio lógico, de ter um senso crítico. Se você estiver advogando, independente para qual cliente, para qual parte,
você precisa desenvolver teses. E tese, para a maioria da população, tem a ver com pesquisa científica. Mas não, é o dia a dia do advogado. O juiz, quando ele vai fundamentar uma decisão, ele precisa se explicar, ele precisa ter um raciocínio lógico, e você precisa entregar um raciocínio lógico para o juiz. Um chefe meu também me disse uma vez, facilite a vida do seu jogador. E como você facilita a vida do seu jogador? É você entregando um raciocínio lógico, algo que seja compreensível, algo que não seja confuso também para ler, para desenvolver. Até porque você está sendo pago para isso, né? Para que você convença o juiz, que você consiga desenvolver uma ideia. E você ter essa capacidade de raciocinar, de você ter um pensamento crítico, um raciocínio lógico, é uma consequência cuja causa é o seu desenvolvimento que você desenvolve na faculdade. Então, é uma habilidade que você adquire de tanto ter que estudar. Inclusive, é uma dica que eu deixo para vocês. Se vocês querem aprimorar habilidades que são muito úteis para a vida de advogado, que eu vi que são muito úteis para os advogados, é você estudando, é você correndo atrás, é você buscando entender, porque aí vai cair naquela coisa de você começar a entender, de você abraçar aquilo, internalizar algo como se fosse qualquer outra coisa, entendeu? Então, é um curso que melhora a sua forma de pensar e de se comunicar também, porque você muitas vezes vai precisar debater numa audiência ou em qualquer outra situação, você precisa do debate. E no direito tem pessoas de todos os tipos. Tem pessoas fáceis, pessoas pacíficas, pessoas difíceis e pessoas que gostam de briga. E às vezes você sabe que aquela pessoa ela gosta mais de briga e você vai ter que debater com ela. Você não escolhe o advogado, você não escolhe o seu juiz. E você, infelizmente, vai lidar com essas pessoas e você precisa ter uma inteligência emocional, você precisa ter habilidades para conseguir aquilo que for melhor para o seu cliente, ou melhor para você, no caso, para que você consiga cumprir com o seu trabalho. E você ter um senso crítico, você ter uma inteligência emocional, você ter essas habilidades na faculdade é muito importante. Não só para o direito, para o trabalho, mas para a sua vida pessoal. Pensa assim em situações de conflito que você pode se utilizar de habilidades que você aprende na faculdade. Então, são coisas que são muito valiosas para a vida pessoal e para a vida profissional, né? O desenvolvimento de um senso crítico, de você argumentar, se comunicar, debater bem, de forma lógica, com raciocínio, é algo muito importante que vai ajudar no seu desenvolvimento. Bom, pessoal, aí estão 5 motivos para você cursar direito, para que você entre nesse universo, nessa faculdade, que é muito enriquecedora, cheia de oportunidades. E eu espero que vocês consigam refletir com esses pontos que eu trouxe e, acima de tudo, que vocês possam pesquisar e se inteirar mais do assunto. Eu trouxe aqui muitas opiniões pessoais com base naquilo que eu vivi nesses últimos 5 anos. Né? Quando eu estava entrando na faculdade, eu não sabia de nada disso. Eu tinha uma noção bem distorcida. Então, mas eu espero que vocês possam pesquisar para trazer mais dados, né, para ver se corrobora ou não corrobora, tá? E espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? E espero ter ajudado vocês, tá bom? Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso, tamo junto.